Responsabilidade afetiva, o que é, onde vive, do que se alimenta, por que existe? Hoje, no Papo com Gegé. I never made it, but I know I. Oi, gente, eu tô aqui com o André Pacheco, ele é psicólogo e psicanalista, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre responsabilidade afetiva. Oi, André, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bem? E você? Tudo bem, obrigada por ter topado participar aqui do Papo com o GG. André, a gente escuta falar muito sobre responsabilidade afetiva, né? E eu queria saber o que é, de fato, responsabilidade afetiva. Bom, para pensar responsabilidade afetiva, acho interessante pensar os dois lados, né? Porque, pelo senso comum, a gente acaba entendendo responsabilidade afetiva com uma certa, talvez, obrigação, às vezes, de uma das partes para a outra, alguma coisa nesse sentido. Mas também a gente precisa pensar a responsabilidade afetiva, né, de si mesmo em relação ao outro, né? Eu gosto mesmo dessa pessoa, por que eu estou com ela? Né? Assim, o que me leva a sustentar um relacionamento, por vezes, talvez até às vezes abusivo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar dos dois lados, porque quando chega num ponto em que o relacionamento, por falta, né, de uma responsabilidade nesse sentido, chega a ser abusivo, é porque essa responsabilidade já não está presente há muito tempo, né? Então acho importante pensar essas duas vertentes aí. Sim, eu percebo que a responsabilidade afetiva, muitas vezes, ela é confundida com reciprocidade, né? E não tem nada a ver. A pessoa, ela pode ter uma responsabilidade afetiva dentro de um relacionamento, mas, assim, não quer dizer que ela precisa sentir o mesmo que você está sentindo, né? Pode ser que a pessoa tenha tido a responsabilidade afetiva, ela só não correspondeu à expectativa do outro. Uhum. E aí você toca num ponto muito interessante, que é de que essa reciprocidade, por mais que uma pessoa goste da outra e a outra goste de volta, cada um gosta, ama, se relaciona de um jeito diferente do outro. Mesmo que o amor esteja para os dois, né? Ou às vezes agora a gente vê até mais de dois, né? Três, quatro, cinco no relacionamento, mas isso nunca é igual. Tem sempre uma diferença, uma dissimetria assim entre os dois, né? Porque cada um é um, né? Não é dois, né? Um mais um que faz um, é um com outro, né? Então, a questão da expectativa sempre está presente também, né? Todo mundo espera alguma coisa do outro, né? Alguma coisa que entre com um sentido de completude, né? De achar a tampa da panela, algo desse sentido, né? Da alma gêmea. Mas é preciso estar pronto também, de certa maneira, para quando isso eventualmente não acontece, né? Para quando ocorre a frustração aí. E não necessariamente, como você bem colocou, isso é culpa do outro. Uhum. Às vezes, talvez, é ligado muito nisso mesmo, né? A gente espera tanto, a gente idealiza tanto um relacionamento, a outra pessoa, que quando não acontece daquela forma, a frustração vem, né? Então, Uhum, muitas vezes a gente nem gosta mais naquilo, insiste mais. Quando no primeiro momento já não é como a gente imaginava, a gente abre mão, né? E aí uhum. vem muito disso, né? De minha expectativa não foi atendida, o outro que não atendeu, mas e aí, né? Será? Acho que também tem que fazer essa reflexão. Mas tem como falar, assim, pra gente quais são as atitudes que demonstram que uma pessoa ela tá tendo a responsabilidade afetiva com você? Vou citar um exemplo. Acontece muito hoje em dia Uhum, de você, às vezes, conhecer uma pessoa, tá começando ali um relacionamento, começando a se envolver, mas o outro não tá afim naquele momento
de se envolver muito, né? De aprofundar naquela relação. Mas muitas vezes a pessoa deixa isso claro. Olha, já fala o que você pode esperar dela. E aí tem muita gente que não consegue conversar, prefere sumir, né? Dar um perdido, alguma coisa assim. Uhum. E isso é visto muito como uma falta de responsabilidade afetiva. Mas assim, será que foi? Será que quais são as atitudes que a gente às vezes pode ver em uma pessoa que a gente pode identificar como uma falta de responsabilidade afetiva? Eu acho que esse é um tema muito complicado de falar de forma geral, assim, né? Vai ser sempre do caso a caso. Mas, como você mesmo falou, né? As pessoas, muitas das vezes, deixam claro suas intenções, né? Tem um cuidado, uma posição de respeito, né? De levar o outro em consideração, minimamente, né? Eu acho que a falta de responsabilidade afetiva estaria muito mais ligado a uma posição de canalha, sabe? De alguém que não está nem aí para nada. Porque essa situação de repente, desaparecer, de se afastando aos poucos até o momento em que não responde mais, né? Parece que tem até um nome para isso, né? Tem. Ghosting, né? Isso. Uhum. Então, isso parece ter mais a ver com o mundo que a gente vive, né? Com o espírito do tempo, quase, vamos dizer assim. Porque as relações são muito menos profundas, né? De forma geral. A gente vive numa lógica meio de consumismo mesmo, né? Então, até as relações entram nessa lógica de consumo, né? É uma pessoa a mais, um contatinho aqui, um contatinho ali, e até aí não vou fazer nenhum julgamento moral, porque faz parte do que a gente vê como movimento no mundo inteiro, né? A própria tecnologia, as redes sociais dão uma distância, né? Uma certa impessoalidade até na relação, né? Então simplesmente você pode não responder e pronto. O pessoal não vai bater na sua porta. Às vezes bate, né? Às Mas vezes. É melhor não pagar para ver. é, mas essa posição de ir se afastando parece ter muito a ver com o momento que a gente vive e com uma dificuldade em se responsabilizar, né? A gente volta nesse ponto, não se responsabilizar afetivamente, né? Mas se responsabilizar na medida em que é, toda escolha implica pelo menos uma renúncia, né? Então, às vezes, se você escolhe terminar com alguém ou não ficar com alguém, isso vai gerar que você tenha que lidar com um certo mal-estar de se haver com isso, né? Porque tem outra pessoa envolvida, tem a sua parte na relação. Acredito que isso tem a ver, sim, com o momento que a gente vive, dessa Entendi. fluidez das relações. Entendi. Mas você acha que se a pessoa foi sincera, né? Às vezes você está conhecendo alguém e ela já deixa claro desde o início que não pretende se envolver, que vai ser só uma coisa passageira, enfim, casual, sem nenhum. Isso é ter responsabilidade afetiva? A sinceridade, já falar qual é a sua, para você alinhar a sua expectativa, isso é ter uma responsabilidade afetiva? É uma boa pergunta. Mas antes de. Pode ser entendido, sim, talvez, né, pelas pessoas, como uma posição do outro de que se importa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber nessa fala uma vontade de não se haver com a relação, né? Porque, como assim a pessoa está se envolvendo com a outra, né? Não tem essa história de, não quero me envolver,
se convive, se transa, se beija, se vai no cinema, tem um envolvimento, né? Se Já se tem um envolveu, interesse, já se envolveu. Então, essa fala, ela marca mais uma vez a dificuldade em se colocar como responsável por alguma coisa, né? Então, dizer para o outro, não estou muito afim de me relacionar, de me envolver, mas, por outro lado, levar o relacionamento adiante, né? Por um lado, pode sim ser entendido como uma certa responsabilidade afetiva no que esse termo tem de significado, né? Mas, por outro lado, está mostrando outra coisa, que não tem tanta responsabilidade com o envolvimento que já está acontecendo. Entendi. Eu fiquei curiosa que você falou anteriormente na questão do sentimento. Cada um é um, cada um vai sentir de uma forma, vai se envolver de uma forma. Quando você fala isso, assim, só para eu entender melhor, porque sempre existe um questionamento assim, se um gosta mais do que o outro, se um está mais envolvido do que o outro. Então não tem como definir que um gosta mais, outro gosta menos, que é só que são formas diferentes de demonstrar, de gostar, de sentir. É isso? É mais ou menos isso? É isso, mas também pode ser sim que alguém goste mais do que o outro, né? Inclusive, eu acho que isso é bastante comum. Mas a questão de situar que cada um é de que não tem que ter esse embate, essa competição dentro do relacionamento, né? Porque a gente vê isso também, de quem saiu por cima quando terminou, né? Quem sofreu menos, essas coisas assim que não fazem o menor sentido, né? Porque o que interessa não é quem ama mais, quem ama menos, quem está por cima, quem está por baixo. O que interessa é a relação entre os dois, né? E como essa relação pode ser sustentada a partir não das qualidades, né? Mas principalmente dos defeitos, porque as qualidades por si só, vamos dizer assim, elas são até o início, né? Geralmente de um relacionamento, mas que um casal permaneça, fique junto, envolve muito lidar com a falta do outro e a falta de si mesmo, né? No sentido de que todo mundo, na verdade, não é completo. Inclusive, Freud falava isso, né, que o grande mal-estar na cultura é de que a gente renunciou qualquer possibilidade de completude para ser feliz aos pouquinhos, em pequenos momentos. A grande dificuldade de manter um relacionamento é aceitar o outro naquilo que ele falha, naquilo que ele não dá conta, daquilo que ele não vai nos completar. Que essa é a grande expectativa, de que o outro resolva a minha vida. Não é assim que funciona. É. E você acha que hoje, nas relações, a galera tá esperando muito isso? Tá esperando muito do outro, tá esperando com que o outro venha e salve a pátria, né? Resolva toda a vida. E você acha que isso pode influenciar pessoas que às vezes não encontram um relacionamento, não se mantêm um relacionamento, porque estão sempre com essa expectativa lá em cima? Sempre foi assim ou hoje e isso tá mais assim na sociedade, nas relações? Eu acredito que desde que a gente entende uma relação amorosa como possível, porque assim, ao longo da história da humanidade, formar família, casamento, nem sempre foi uma escolha de cada um, né? Antes era por uma certa necessidade de sobrevivência, e a gente vai ver ali na tradição, por exemplo, né, na Idade Média e tal, de que o amor ele não era o que ordenava um casamento, né? O que ordenava o casamento era unir duas famílias para ficar mais poderoso, impedir uma guerra, né? Então, assim, essa ideia do amor, de ter a liberdade para escolher com quem ficar e procurar alguém, né, para viver junto, essa ideia romântica de amor, ela é uma ideia burguesa. Então, é uma ideia recente, historicamente, né?
Então, assim, desde que isso mais ou menos se tornou possível, de você escolher com quem ficar, eu acho que sim. Sempre foi, a partir desse momento, sempre foi assim. Hoje vai continuar sendo. A diferença é que o que eu entendo, né, atualmente não se tem, não se dá uma contrapartida, digamos assim. As pessoas não estão muito dispostas a se responsabilizar por uma relação, né? A estar ali e passar perrengue e ir até o fim e tentar mais. Não, é como você falou, né? Nas primeiras quebras de expectativas, aquela relação é descartada e vamos para outra, né? Porque entra nesse ciclo de consumo, né? Uma lógica de consumo, inclusive, das relações humanas. Tinha um mundo que era ordenado de uma maneira diferente, tinha uma outra referência, e de uns tempos para cá, com os processos históricos, essa referência foi se tornando a referência de cada um. Então, cada um tem sua própria orientação, vai definir o que quer, como se relacionar, sem se importar muito com o outro. E numa relação amorosa, se importar com o outro é uma necessidade, né? Por isso que torna tão difícil um relacionamento. Porque aquilo que antes era legal, assim, uma paixão, uma novidade, algo novo, da surpresa, do encontro, passa a ser uma necessidade. Você tem que viver todo dia com aquela pessoa. E começa a não ser tão ideal. Para a gente finalizar, eu sei que cada caso é um caso, né? Falar no geral é mais difícil, mas assim, o que você falaria para as pessoas conseguirem entrar numa relação com as expectativas alinhadas, não responsabilizar sempre o outro, e ter essa consciência assim, de quando realmente o outro está tendo esse cuidado com você, que, né, nós chamamos de responsabilidade afetiva, tá? Para no fim todo mundo ser feliz, curtir histórias boas, né, ter encontros bons e não colocar essa carga tão pesada em cima dessas relações. Aí a gente entra num ponto que é interessante, que as relações hoje em dia, e já há algum tempo, na verdade, né? Na verdade sempre foi assim, mas hoje em dia isso vai ao extremo, né? É muita mostração, né? É muita, principalmente com as redes sociais, com o Tinder, é sempre a perfeição que aparece, né? Quando você vê perfeição demais, você se acostuma com essa ideia de perfeição, que não existe, né? Ela tem essa ideia de um feitiço, assim, né? De chamar a atenção, de atrair, mas no fundo não existe. Então, a gente cai de novo na noção da expectativa, né? É de ter no horizonte de que essa perfeição ela não existe, que na verdade numa relação amorosa, isso é uma frase do Lacan, a gente amar seria dar o que não se tem para quem não se interessa, para quem não pediu, para quem não quer, né? Então, assim, você entra numa relação para ser alguém para o outro, né? Você é outro para uma outra pessoa. Então, e assim como a outra pessoa é para você. Então, isso precisa estar no horizonte, né? De que as pessoas são diferentes, as pessoas muitas das vezes vão se revelar de uma maneira que é bem diferente da primeira, né? Da primeira vista, né? Por isso que um amor à primeira vista é muito difícil de ser sustentado, porque ele logo cai, né? Essa primeira ideia logo cai por terra. Mas que se entrar numa relação, né, com essa ideia no horizonte, é mais, talvez, não posso dizer também, mas talvez seja mais provável que ela dê certo. Porque você já conta com a possibilidade da frustração.
já conta com a possibilidade das coisas não darem tão certo. E você está ali para viver o que der, uma aposta. E vamos ver no que dá. Isso é a vida, né? Vamos ver. No Vamos final, viver. tudo se resume a isso. Vamos vivendo e vendo o que dá. É isso. André, muito obrigada por ter participado aqui, ter conversado com a gente. Adorei, esclareceu muito bem esses pontos. E espero ter você aqui outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos. Claro, fiquei muito honrado com o convite. E estamos aí para bater papo, é sempre bom. Muito obrigada, viu? Até mais. Até mais. Se cuide. I never made it, but I know I